aqui para vocês que estão aqui. Bom, vou repetir então. Boa noite, você que está na internet, vocês estão aqui. Está notando que eu estou voltando da minha gripe aqui, né? Domingo estava pior, agora já está só a voz mesmo. Mas, voltando, vamos nós lá. Continuar o nosso estudo então, nós estamos em Atos capítulo 13. E estamos aqui vendo aquele discurso do apóstolo Paulo na sinagoga, né? Vamos lembrar, eles estão lá em Antioquia da Psídia, eles foram convidados a falar na sinagoga, né? Como judeus, e aí Paulo começa falando, né? sobre o Deus escolhendo o povo de Israel, sobre eles no Egito. Então ele começa a falar do deserto, da libertação de Deus, daquele povo. Aí começa a falar dos juízes, ele fala que teve o tempo dos juízes. Aí chega no rei, que é Saul, o primeiro rei de Israel. E aí Paulo chega em Davi. É aqui que nós vamos começar hoje. Tá bom? Se você quiser detalhes dessa parte anterior que eu acabei de falar, você vai aí no nosso canal aí do YouTube. Você tem aí na semana passada você vai ter essa mensagem. Tá bom? Então vamos lá, Atos capítulo 13. Vamos falar do verso 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados, e embora não achassem alguma causa de morte, eu vou ler de novo, no verso 28, e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Vou parar aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, te peço pelo nosso estudo, nós queremos, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor Deus, e aplicá-la em nossas vidas, que nós queremos ficar cada dia mais parecidos com Jesus. E se alguém que nos assiste pessoalmente ou pela rede social, hoje ou talvez posteriormente, que ainda não reconheceu o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador que o Senhor enviou, o Teu Filho, eu te peço, Pai, que o Senhor toque nesses corações, para que aceitem e tenham a salvação. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, este Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá. Então, já relembrei, ele menciona, ele chega até Davi. Paulo está falando todas essas coisas, assim como Estevão, eu já fiz a semana passada essa comparação entre o discurso de Estevão e o discurso de Paulo. Então, eu já falei na semana passada, eles todos vão contando a história do povo de Israel, e chega aqui Paulo também, Estevão começam de um jeito e ele de outro, e aí no verso 22,
E quando este, que é Saul, foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Irmãos, o que ele está mencionando aqui? Ele está falando, irmão, vamos lá, a linguagem é, entre aspas, técnica, teológica. Ele está numa sinagoga. Assim como às vezes eu falo com vocês e não fico explicando, olha, quem foi Davi? Olha, não tem, irmão, estamos numa igreja, você sabe quem foi, se não sabe, está estudando para saber, se você é novo na fé. Mas quando ele fala, por exemplo, achei Davi, onde é que está isso? Lá no Salmo 89, ele está citando. Os rabinos faziam isso, e você vai ver algumas profecias assim, eles mesclam dois textos, dois versículos, e falam o que Deus está falando para eles dizerem, né? Mas ele mistura, por exemplo, ele mistura o Salmo 89, 20, que diz, achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi. Quando ele fala, achei Davi, lá no verso 22. E depois, ele volta um pouco para trás ainda, no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel capítulo 13, que é quando Deus fala com Samuel, né, que ele já tinha escolhido outro rei. 1 Samuel capítulo 13, no verso 14, né, as palavras de Samuel para Saul. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, o que já lhe tem ordenado ao Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então ele está misturando essas duas para falar, olha, este aí é o descendente, quando ele chega em Davi. Mas como eu falei, linguagem técnica, linguagem para judeu. A gente às vezes fala, tá vendo, falamos algumas coisas aqui na igreja que o descrente não entende. Não é que ele não entende, é porque nós pressupomos já que uma pessoa que lê a Bíblia, ele já vai entender algumas coisas, ele já vai compreender, nem que seja historicamente. E ele está numa sinagoga. Qual é o ambiente da sinagoga? Uma série de pessoas que estão ali, judeus, prosélitos, tementes a Deus. Por que eles estão lá reunidos? Qual é a promessa que eles têm? Que o Messias viria. É isso que está aqui. Porque Deus tinha prometido a Davi. Então, quando Paulo chega em Davi, ele segura para exaltar, como se fosse um ápice, para dizer, esse é o cumprimento da profecia. Por quê? Lá em 2 Samuel capítulo 7, tá vendo? De novo, você que, pastor, esses versículos vão para lá, vão para cá, eu não sei, se você é estudante da Bíblia, você vai saber, se você não é, hoje temos esse recurso da internet, você depois volta o vídeo e vai assistindo devagarzinho, vai pausando aí, tá? 2 Samuel, capítulo 7, no verso 12. O que Deus fala para Davi? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então Deus fala de Salomão até o verso 15. E no verso 16 ele fala da descendência. Porém a tua casa, a tua descendência, o teu reino serão firmados para sempre. Por isso que tem lá a descendência de Jesus Cristo. Nós vamos ver agora no Natal, né, que nós vamos ter o musical, você está convidado. No outro sábado já temos o primeiro musical. Não neste, nos
outros 2 finais de semana vai ter um musical, já sabemos disso. Mas o que ele está falando? Aquele reino de Davi ia subsistir para sempre. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, olha, tudo isso a gente concorda. Não é? Estamos aqui porque somos um povo escolhido por Deus. Estamos aqui porque o nosso povo foi rebelde e ficou 40 anos no deserto. E estamos aqui porque depois Deus estabeleceu juízes pela sua misericórdia. Quando Deus tirou aquele povo do deserto, Deus conquistou a terra, Deus estabeleceu juízes. Depois o povo pediu um rei, Deus deu um rei. E quando chega Davi, Deus diz para ele que o reino dele não se acaba. E aí, eu estou imaginando, tá? E aí ele fala, como todos nós sabemos, estamos aqui aguardando o Messias, que tem de ser descendente de Davi. Senão, ele não é o Messias. É isso que ele fala. E aí você vai notar o seguinte, bom, aí ele fala de Jesus, né? Volta lá para o nosso texto lá. Da descendência, verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Eu vou parar aqui. Pensar, peraí, ele está falando de Davi, até aí entende-se que todo judeu saiba. Todo, que é judeu, sabe disso. Mas daí ele entra em 2 personagens, na época, modernos. Não personagens de séculos, mas personagem de poucas décadas. Jesus e João Batista. Peraí, não tinha internet. Não tinha jornal, não tinha imprensa. Como é que ele fala como se todo mundo o conhecesse? Porque todo mundo judaico o conhecia. Vamos lembrar? Olha como Deus é maravilhoso. No plano dele, Jesus, ele é crucificado em qual das festas? Na Páscoa. Onde é que os judeus estavam? Estavam em Jerusalém. E aí, todo mundo está sabendo da história. Todo mundo judaico, claro. Então, eles estão sabendo. E outra, não só na crucificação, como também todo judeu, de alguma forma, durante o ministério terreno de Jesus, naqueles 3 anos, todos os judeus tinham, ou pelo menos a grande maioria deles, tinha dúvida: este é o Messias ou não é o Messias? Estamos falando de uma nação judaica religiosa, vivendo em torno da expectativa da libertação do seu povo, e no caso deles, do governo romano. Você lembra lá daqueles discípulos do caminho de Emaús? Olha, eu tenho que voltar porque eu fico com receio de alguém que não tem essa destreza, esse conhecimento bíblico que os mais antigos têm, e ainda não saiba. Mas olha o que estava acontecendo em Jerusalém na época da crucificação de Cristo. Vou dar um pulinho lá em Lucas, para você ver como é. Lucas capítulo 24. Então você que não conhece, você que conhece, fala, pastor, eu já sei disso há muito tempo. Eu sei que você sabe, mas vamos pensar na pessoa que não sabe. Eu tenho que pensar nisso. Lucas capítulo 24, verso 17. Tem dois judeus conversando e Jesus vem e eles não reconhecem Jesus. Jesus já estava ressurreto, chega para eles e diz o seguinte, verso 17 de Lucas 24. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? Por que estáis triste? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela
tem sucedido nesses dias? Porque era um fato notório. Sabe quando alguém pergunta para você alguma coisa que todo mundo sabe e fala, só você que não sabe? Como você não sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo. Era essa a ideia. E aí, olha o que Jesus faz. Jesus se faz de desentendido e diz, quais? E eles, aqueles 2 discípulos, disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, o que resgatasse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Então, na verdade, quando Paulo está falando, os judeus sabem o que está acontecendo. Não pense que Jesus foi uma figura obscura, mesmo no mundo judaico, não foi. Como o judeu hoje sabe de Jesus. Ele nega, mas ele não desconhece. Ele sabe que existiu, mas que não crê que é o Filho de Deus. Porque aí Paulo está trazendo tudo isso para falar. Nós vamos ver que ele até fala de João, nós vamos ver, ele fala João como se fosse João. Todo mundo conhece. Quem é João? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Como Paulo fala isso? Então, vamos continuar lá. E aí, o que ele diz, voltando aqui no verso 23, finalzinho, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E aí, o que ele está falando? Esse é o Messias. Ele já fala, este é o Messias. Porque daí vem toda a história na cabeça daqueles judeus. O quê? Jesus ligado ao nascimento virginal, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, esse que a virgem conceberá. Que mais? Vai vir Jeremias, que eu até copiei aqui, eu não vou abrir lá para ler, mas Jeremias diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Então, quando ele está falando isso, ele está aguçando a curiosidade e ligando os pontos na cabeça daquela sinagoga que está ouvindo. É isso que Paulo está fazendo, de um jeito muito conhecido para a época, porque Jesus na época já fazia anos que ele tinha sido morto e crucificado, mas ainda era notícia. Vamos lembrar que, para efeito de história, irmãos, 50 anos, 60 anos, não é nada. Não é nada, irmãos. Vocês, às vezes, escutam músicas da época que eu nasci e acham, estou escutando essa música aqui. Aí você vai ver quando foi, 1950. Né? Vou brincar com vocês, hein? E vocês, deixa eu falar assim, olha, já assistiu ou já leu o gibi do Snoopy? A maioria vai falar já, mas tem 50 anos. E a Mônica? Também. Não é nada, parece que é de ontem que a gente estava lendo. Só que hoje já tem 50 anos. Então, para eles, aquilo estava fresquinho na memória, era um fato que algumas pessoas estavam testemunhando ainda, né, do que estava acontecendo. E aí, voltando no verso 24 e 25, do Atos 13, tá? Então, ele entra em João Batista, e tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés.
Agora ele chega àquele ponto. Irmãos, Antioquia da Psídia, ela está longe de Jerusalém. E aí, eu repito, ele fala de João como se fosse um conhecido, como se todo mundo conhecesse. Irmãos, e era. Porque quando João está em Jerusalém, o ministério dele é reconhecido pelo povo judeu. João Batista não foi alguém que passou e ouvi falar. Não, irmãos, as pessoas iam lá, as multidões iam ser batizadas por ele. Lembra quando Jesus é questionado a autoridade? E ele falou: vou fazer uma pergunta para vocês, para os judeus, para os líderes. O batismo de João era do céu ou dos homens? Lembra qual foi a dúvida deles? Vamos lá, tem que ir agora, em Marcos capítulo 11. Porque aí você vai sentir, isso nós vamos ver assim, olha, como que funcionavam as notícias da época. Marcos, capítulo 11. Marcos 11, no verso 30, Jesus pergunta para os fariseus, né? Acho que os fariseus, deixa eu ver. Bom, para os judeus lá, eu não lembro agora se são os fariseus ou se são só... Não, aqui, os principais sacerdotes, escribas e anciãos, tá? Então, o batismo, ele pergunta para essas pessoas lá, os principais, os sacerdotes. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam. Sabe o que é arrazoável? É trocar as razões, discutir para encontrar uma razão. Arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, o batismo era dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, quando Paulo fala de Jesus e de João, ele não está falando de um incidente, ele não está falando de um afluente do rio, ele está falando do rio principal, ele está falando de que todos acreditavam. É isso que ele está falando. E aí, realmente, se você volta para João e ele chama todo mundo para João. Olha onde vai aqui a perspicácia, o poder de persuasão, a inteligência do apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas veja, ele pega Davi, todo mundo respeita, fala de Cristo e fala para João. Como é que foi o ministério de João? Vamos lá? João capítulo 1. João 1, verso 20. João 1, verso 20. E confessou e não negou. E confessou: eu não sou o Cristo. João Batista falando. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? Quem tinha enviado? Os judeus, tá? Aqui vai dizer os sacerdotes e levitas, os que estavam no templo, perguntaram: quem é você? E aí, o que ele diz? Verso 23. E disse João: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós há um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Esse João que ele está falando, o João que era respeitado,
O João que era tido como profeta. E o João que disse, este aqui, este Jesus, porque Cristo não é sobrenome, Cristo é Messias, esse Jesus é o Messias. Então ele pega o testemunho de toda a história antiga, até Davi, estamos aí falando de 1000 anos antes de Cristo. Depois ele já vai para João Batista, que seria o último profeta, João Batista, que falou sobre Jesus. Aí ele já está categorizando, estou falando que o Messias veio. E se você voltar para o texto, volte comigo lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, no verso 26. Paulo está no discurso. Depois de ele falar de João Batista, ele diz, homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. A vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Aqui parece uma conclusão de um discurso ou aquele aviso final. Como vocês veem, é isso que ele está dizendo, como vocês veem, como eu acabei de falar, e todos concordam, porque é a história do nosso povo, como eu acabei de falar, esta é a palavra da salvação que eu trago para vocês. E aí ele começa a explicar o que aconteceu onde? Em Jerusalém. Porque agora são os fatos que correm, e ele explica a razão. Volta lá comigo. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no. E olha onde Paulo fala, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os dias, que se leem todos os sábados. Irmãos, dá uma olhada nesse... Cadê? Tem a Marilda, tem eu, tem os professores aqui. Olha a chamada oral que ele faz. Ele fala, você está vendo? Vocês vêm aqui todo sábado aprendendo a lição. E agora vamos fazer a chamada oral. Não é isso o que aconteceu lá? Aqueles homens mandaram matar a Jesus e, na verdade, estavam cumprindo o quê? As profecias que já eram feitas sobre ele. Porque se nós pegarmos o Salmo 22, eu não vou pegar inteiro, embora ele é inteiro, um salmo messiânico, mas eu vou terminar já, tá? O nosso tempo já deu, mas eu só vou aqui no Salmo 22, para você ver como Jesus foi tratado e o que já estava dizendo lá. Salmo 22, verso 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio, ou seja, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Esse fato era notório. Então, olha o que ele está dizendo. Você viu que os nossos líderes lá de Jerusalém acharam um jeito de matar o Senhor Jesus. Como ele já disse no versículo anterior, não tendo causa para a morte, mas mesmo assim fizeram com que o governo romano matasse. E aí Paulo fala, só que eles estavam cumprindo a profecia. Fazendo o mal, estavam na verdade fazendo o bem. Paulo está fazendo essa chamada. Ou então, eu vou no outro lá, em Isaías 53, 12, vai um pouco para frente aí, Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quando aquele povo, sem saber, estava cumprindo uma profecia,
pedindo a morte de Jesus. Mas tem mais profecia. Volta lá para Atos capítulo 13. Verso 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. E o que ele está falando? Espera aí, nosso povo não mata por crucificação. Nosso povo mata por apedrejamento. Porque a crucificação, pendurar alguém no madeiro, era alguém ser maldito. E daí Jesus foi o maldito. Eles cumpriram as profecias. Paulo está construindo, desde o início do discurso, a história antiga e recente, e explicando a história recente, para dizer, este Cristo é o Messias. E depois, o que ele faz? Depois, a gente aguarda uma semana, e na semana que vem a gente continua. Tá bom? Mas é algo interessante. Olha, você que é aí professor, sei lá, você que trabalha na área do direito, na área de... ou comunicação, mesmo, trabalha na área de comunicação, veja que interessante como se tece um discurso com a verdade. Ela é tecida. Ele vem construindo até chegar aqui. Meu irmão, a verdade, ela sempre tem que ser construída. Por quê? Porque, irmãos, você constrói a verdade como? Com a sua vida, com as suas palavras. Você constrói a verdade sendo uma pessoa confiável. E foi isso que Paulo fez aqui. Ele pegou o quê? A Bíblia. Veja que em momento nenhum ele discute a Bíblia. Ele fala, todos nós confiamos nisso. Então a verdade chega aqui. Se você confia na Bíblia, você sabe que nós estamos aqui reunidos. Antes, se aqueles judeus da sinagoga não estivessem esperando o Messias, eles tinham uma fé vã. Para que eles estariam ali se não tivesse o Messias? Agora que nós já sabemos que Cristo é o Messias, o mesmo Paulo vai escrever lá em Coríntios. Se nós não esperamos Cristo vir, também é vã a nossa fé. Porque ele tem que ter ele tem que ter sido ressuscitado e tem que voltar para nos buscar. A ressurreição faz parte da nossa fé. Então ele questiona isso. E eu queria que nós levássemos essa verdade e esse questionamento para nós hoje, para a nossa casa. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor Jesus vai vir. E não acreditamos numa fé cega, não. Numa verdade que foi construída pela Bíblia. A sua demonstração foi construída, né? Não forjada, hein? Não foi moldada, ela foi construída. Deus foi construindo a sua revelação e por causa de que tudo até agora foi verdade, nós sabemos que aquilo também será verdade. É o que Paulo fez. Como tudo sobre Cristo foi verdade, agora é só comparar. Ele é o Messias. Como tudo que ele fez até agora foi verdade, nós podemos comparar. Jesus vai voltar, porque Deus nunca falhou na sua promessa. Essa é uma verdade. É o alicerce da verdade. Eu queria que você, meu irmão, pensasse nisso. Nós sempre temos que fazer as coisas pela verdade. E a Bíblia é a verdade, como Jesus falou. Tá bom? Vamos orar? Lembrando que na sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui presencialmente. Se não, estaremos de volta domingo, 9 horas da manhã, na nossa escola dominical. E à noite, às 18h30, de novo, estaremos aqui em culto, que será ambos transmitidos também presencialmente. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela verdade que foi tecida na nossa vida. O Senhor um dia foi nos mostrando esta verdade e nós fomos, Pai, vendo, constatando, Senhor Deus, com a nossa razão, que o Senhor sempre é o Deus milagroso, o Deus que controla tudo. E o Senhor nunca falhou na sua promessa. E nós acreditamos, Pai, com todo o nosso coração, que a sua promessa se cumprirá até o fim, porque o Senhor nunca falhou. E sabemos que nunca falhará, porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos por tua fidelidade.
Pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada a todos. Renova a fé de cada um aqui, Senhor. Nós pedimos em nome do Messias, em nome de Jesus. Amém. Então, encerrando a transmissão, até amanhã, até a próxima transmissão. Irmãos, boa noite para vocês que estão aqui.